Nós estamos recebendo aqui para um bate-papo e também na linha aí da pecuária, Rafael Reis. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Prazer enorme em receber o Rafael. Ele é professor, é pesquisador, tem ali os campos experimentais no IF de Rondônia, no campus de Colorado do Oeste. Isso. Rafael, vocês têm ali um trabalho muito voltado para pastagem. Como é que é esse desenvolvido esse trabalho lá? O que é de fato que vocês fazem? Bom, bom dia, né? Boa tarde já no horário daqui. Eu sou professor no Instituto Federal de Rondônia, no campus de Colorado do Oeste, e há algum tempo a gente vem desenvolvendo pesquisas nessa área pecuária, né? Principalmente pecuária. O nosso estado naturalmente é um estado pecuário, exatamente. E a gente veio desenvolvendo pesquisas na área de pastagens, na área de alimentação para o período seco, né? E foi meio que um processo natural que a gente buscasse sistemas pecuários um pouco mais tecnificados, né? De maior lucratividade, né? E rentabilidade e também levando em conta questões ambientais. Então, essa otimização de recursos acaba acontecendo quando tem essa melhoria também, né, Rafael? Sim, os sistemas de integração, né, quando envolve a integração lavoura, pecuária e, se possível, com floresta também, no nosso caso, né, além de otimizar, maximizar o uso dos recursos, né, e possibilitar rendas também mais diversificadas para o produtor, ainda tem, né, ainda leva em conta o aumento de produtividade dos animais. O ganho, né? Desse animal. Sim. Nossa região, principalmente, é uma região que produz muito leite, né? E animais, né, com aptidão leiteira nessas áreas, principalmente quando tem sombreamento por árvores, como você comentou do bem-estar animal, né? Esse conforto térmico. Sim, eles são influenciados positivamente por isso, né? Então a gente busca sistemas que recuperem áreas de pastagem que estão degradadas, melhorando, né, esses pastos principalmente e ainda possibilitando essa melhoria no bem-estar para os animais também. Rafael, quando a gente vai falar dessa integração, tem alguma espécie de forrageira mais específica ou várias podem ser utilizadas? Vai depender da região que o produtor está? Como é que é? Ou como é que eu falo assim, não, se usar o Tifton é melhor, ou se usar uma outra variedade, uma braquiária, como é que fica isso aí, essa escolha da forrageira? Então, a escolha da forrageira, se a gente considerar sistemas que vão ter árvores, como o eucalipto, né, que é o mais utilizado nesses sistemas, a forrageira, a gramínea forrageira, né, ela precisaria ou precisa tolerar melhor as condições de sombra. De sombreamento. Né? Só que isso também é influenciado pelo sentido de plantação do eucalipto. Aquela, né, linha que é promovida ali, Isso, a linha do eucalipto. Exatamente. Então, depende do sombreamento durante o dia. Mas a gente observa, né, que quando a gente pega gramíneas, né, do gênero braquiária, né, como o braquiarão, que é o mais utilizado no país inteiro, e a gente pega gramíneas do gênero pânico, né, como tem o mombaça, o tanzânia, o zuri, que é um capim mais recente, né? Se a gente fosse comparar o zuri a gente ouviu falar dele já, tipo assim, nos últimos tempos. Isso, ele já é um capim mais novo, né? Então, se a gente for comparar esses dois gêneros, né? Na teoria, né, os capins do gênero pânico até toleram um pouco melhor uma condição de sombra pequena, média, até 30% de sombra ao dia, né? Já alguns outros capins, né, como o braquiarão, o próprio piatã, que é um capim acho que bastante utilizado aqui na região também, eles têm uma dificuldade um pouco maior de tolerar. Ele teria uma necessidade maior de sol. De luz, né? Mas isso assim, precisa ser avaliado em cada condição, né? A gente está avaliando lá nas nossas condições, são solos um pouquinho diferentes daqui. É o solo, é o clima também, principalmente, né? Topografia, né? Então o nosso relevo lá é bem mais acidentado. Então o produtor às vezes precisa colocar o eucalipto de uma forma que ele fique plantado, sombreando mais os capins embaixo. Então esse também é um dos alvos das nossas pesquisas por lá. A gente vê projetos que são apresentados, e às vezes até em algumas propriedades implantadas,
sempre tem um espaçamento diferenciado quando vai colocar o eucalipto nesse sistema de integração, né? Mas eu já vi, assim, em alguns casos, coloca uma linha única de eucalipto. Sim. Em outros casos, em que se coloca ali 3, 4 linhas de eucalipto, e como eu estou falando, naturalmente que com um espaçamento extra àquele que seria numa floresta convencional. Sim. Qual que seria o mais adequado? Esse com fila única ou poderia fazer ali com 3, 4 filas de eucalipto? E aí aquele espaço maior, qual que seria assim? Ou isso aí vai depender do objetivo? Inicialmente, você tem que levar em conta o objetivo do que o produtor, o pecuarista, ou o lavoureiro, ou algum produtor que faz as duas atividades, qual o objetivo do sistema, né? Quando a gente fala de produtores mais fortes na pecuária, que estão mais interessados no capim, né? E veem a árvore apenas como uma melhoria do bem-estar, né? Para gerar um pouco de sombra para os animais, aí pode ser utilizado o renque simples, né? Ou fileira simples de eucalipto, né? No máximo, às vezes, fileira dupla, né? Ou até fileira tripla de eucalipto, mas com 3, 4, 5 anos, dependendo do desenvolvimento do eucalipto, faz um desbaste para manter né, vender para lenha, né, o eucalipto mais novo, e manter depois uma linha no meio só para sombreamento, né? E aquele meio ali, ele nem fica com o objetivo de pastagem, é o objetivo mesmo de um Sim. espaço de descanso dos animais. De sombra para os animais, né? E, obviamente, pensando também no lucro ou na renda que a madeira vai ter depois. Que daí ela também vai ter um Isso. espaço de desenvolvimento mais à vontade. Sim, aí por isso que depende, depende do objetivo do produtor. Agora, se o produtor ele tem na região um mercado mais forte para madeira, né? Até para vender para lenha, para caldeiras de silos, né? Vai depender da demanda que ele tem. Aí ele pode fazer fileiras triplas, né? E ir fazendo desbastes nas árvores para essa venda dessa condução madeira. aí, ela é importante. Isso, ela é importante. É importante para o desenvolvimento da espécie arbórea também, né? E vende essa madeira de desbaste, né? E mantém menos plantas, né? Depois por hectare, para sombra e futuramente até para venda para madeira, para marcenaria, né? Quando a gente fala desse componente arbóreo, o eucalipto, naturalmente, a gente já viu aí em tantas palestras e tudo, que ele é o principal. As imagens que a gente sempre vê, tá tudo muito bonito. Agora vamos falar de manutenção. É preciso ter ali uma adubação, porque nós vamos pensar no eucalipto, que não é como uma soja que com 4 meses eu estou retirando. É uma cultura de médio, para dizer, de longo prazo. Sim. A pastagem também, o produtor não está interessado em retirá-la dentro de 2 anos. Sim. Como é que é essa manutenção ali? Para ter o controle de pragas, plantas daninhas, às vezes a gente tem os nematóides que estão incomodando. E aí, como é que fica esse cuidado? É necessário manter? Sim. Bom, quando a gente pega primeiro, então, falando de solos, né, da parte de adubação. Né, quando coloca, quando vai fazer o plantio do eucalipto, né, as linhas de eucalipto ou renques de eucalipto, tem que ser verificado, tem que ser feita análise de solo, as correções necessárias de acidez por meio de calagem, né? Ou até mesmo gessagem, se tiver alguma um teor alto com alumínio em profundidade, né? E depois a adubação, como se faz para as culturas anuais. É feita uma adubação no plantio das mudas de eucalipto, né? Essa adubação envolve os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, e alguns micronutrientes também são exigidos, né, por cova, digamos assim, ou pode ser feito na linha de plantio. Então, essa adubação no primeiro ano ela é essencial. Até após o plantio do eucalipto, né, alguns meses depois, se ele for feito no início do período chuvoso, ainda se faz algumas outras adições de micronutrientes também, e também principalmente de nitrogênio nesse primeiro ano. A partir do segundo ano, né, pode ser feita alguma reposição de nutrientes também. Mas aquela inicial digamos assim, um pouco mais importante, né? Quando a gente fala de manejo depois de pragas, né, principalmente pragas, é bem notório, né, a afinidade que as formigas têm com o eucalipto. Né? Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter, né?
Então, é necessário ser feito o controle de formigas, né, na área antes de implantar o eucalipto, bem antes. Né, Quer dizer, fazer um monitoramento mesmo ali de verificação. Né, coisa de 6 meses até antes de entrar com o eucalipto, é interessante que se faça, né, a verificação, monitoramento e vá se eliminando esses pontos onde tem formigas principalmente. Né. E depois, controle de plantas daninhas, tem alguns herbicidas específicos para serem aplicados no eucalipto, que vão manter as mudas nos primeiros meses de desenvolvimento, né? E depois, daí para frente, né, fazer o coroamento, a roçagem próximo das árvores é essencial que seja feito, né? Quando a gente fala de áreas que vão ser implantadas o capim, a forrageira, né, nesses primeiros 18 meses, 20 meses, dependendo do crescimento e da evolução do eucalipto, não se pode entrar com os animais na área. Né? Isso aí nós vamos falar, que eu quero saber o momento de entrada desses animais. E isso aí a gente fala já, Rafael. Aí a gente vai falar também dessa entrada dos animais e vamos saber se há diferença ou para quem é mais indicado, para produção de carnes ou produção de leite.